Oi, eu sou Ana Flávia Porto e vou falar sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico é responsável por reconhecer qualquer célula ou substância estranha no corpo e destruir ou neutralizar esses invasores. E ele está distribuído por todo o organismo, principalmente no sangue, na pele, nas mucosas, medula óssea, nos linfonodos, no timo e no baço. E esse sistema é formado por órgãos linfóides, que são divididos em dois grupos. Os primários, onde as células de defesa são produzidas e amadurecem, e no secundário, onde as respostas imunológicas realmente começam. Agora falando sobre o sistema linfático, ele é considerado o principal sistema de defesa do organismo, porque o sistema linfático trabalha junto com outros órgãos para atingir todas as partes do corpo e filtrar o líquido intersticial, que é o líquido que sai dos capilares, nutre os tecidos e retorna carregando resíduos e gás carbônico. A linfa se movimenta dentro dos vasos linfáticos através das contrações musculares, e esse líquido é direcionado para o ducto linfático direto e para o ducto torácico, onde se concentra antes de ser distribuído novamente pelo corpo. Agora falando sobre os mastócitos, que são células muito importantes do sistema imunológico, eles são produzidos na medula óssea e só amadurecem completamente nos tecidos, quando eles são ativados. Dentro deles existem grânulos que contêm histamina, heparina e citocinas, substâncias essenciais principalmente nas reações alérgicas. Os mastócitos têm várias funções, como regularem o sistema imunológico, ajudarem no combate a parasitas e bactérias, atuarem como primeira linha de defesa, principalmente na pele e nas mucosas, manterem o equilíbrio cardiovascular e participarem diretamente das respostas alérgicas. Eles são encontrados principalmente na pele, nos pulmões e no trato gastrointestinal. Oi, eu sou a Ana Clara e vou falar um pouco sobre imunidade celular, a imunidade humoral e a reação imunológica primária. Bom, falando um pouco sobre a imunidade celular, ela é mediada pelos linfócitos T, que atuam em patógenos que vivem dentro das células, tipo os vírus. Temos dois linfócitos muito importantes, o CD8, que atua destruindo essas células infectadas, e o CD4, que coordena todo o processo, que ativa os macrófagos, que são células grandes que fagocitam essas células infectadas, e também ativando outros linfócitos T e linfócitos B. Então, essa imunidade ela é muito importante para ativar os macrófagos, eliminar células infectadas e regular todo o processo imunológico. Já a imunidade humoral, ela é mediada por linfócitos B e anticorpos, que são responsáveis por atuar em patógenos extracelulares que ficam no sangue. Bom, quando ativados, os linfócitos B viram plasmócitos que produzem anticorpos e também produzem células B de memória, que são responsáveis por respostas mais rápidas. A resposta imunológica primária acontece quando o corpo entra em contato com o antígeno pela primeira vez. E ela começa quando os mastócitos detectam a invasão e liberam histamina, assim começando o processo inflamatório e chamando outras células de defesa. Logo depois, os macrófagos fagocitam essa célula infectada e mostram ela para os linfócitos TCD4, que ativam as células B, que viram os plasmócitos e produzem os anticorpos, e os linfócitos TCD8, que atuam destruindo essas células infectadas. E esse processo demora muito mais tempo, pois o organismo ainda não tem células B de memória, que são feitas pelos linfócitos B. Então, logo, se essa invasão ocorrer novamente, todo esse processo irá acontecer de forma mais rápida. Meu nome é Sofia e eu vou explicar como funcionam os antígenos, os anticorpos e as reações alérgicas no nosso organismo. Para começar, os antígenos são substâncias estranhas ao nosso corpo, como moléculas presentes em vírus, bactérias, fungos, protozoários ou até parasitas. E na maioria das vezes, eles são compostos por proteínas ou polissacarídeos. Quando o antígeno entra no organismo, o sistema imunológico reconhece como uma ameaça e inicia uma resposta de defesa. E é justamente aí que entram os anticorpos.
também chamados como imunoglobulinas, ou IG, né, a sua sigla. Os anticorpos são proteínas do plasma sanguíneo produzidas pelos linfócitos B, que quando amadurecem passam a ser chamados de plasmócitos. E eles são fabricados sempre que o sistema imunológico detecta a presença de um antígeno e funcionando como uma espécie de identificação específica daquela ameaça. A estrutura dos anticorpos é bastante característica. Cada anticorpo é formado por 4 cadeias polipeptídicas, 2 cadeias pesadas e 2 leves, unidas por pontes de disulfeto. Esse conjunto forma um desenho que lembra a letra Y, que nas extremidades desse Y ficam as regiões responsáveis por reconhecer e se ligar ao antígeno, enquanto na parte inferior contém regiões constantes que ajudam em outras funções do sistema imune. Agora, falando sobre as reações alérgicas, elas acontecem em etapas. A primeira é a sensibilização, que é quando o organismo entra em contato com o alérgeno pela primeira vez e começa a produzir o anticorpo do tipo IgE. Depois disso, vem a preparação, que essa IgE se fixa na superfície dos mastócitos, que já foram explicados, né? São células envolvidas nas respostas inflamatórias. Quando ocorre um novo contato com esse mesmo alérgeno, os mastócitos são ativados. E assim se inicia a manifestação da alergia, quando essas células liberam substâncias inflamatórias, principalmente a histamina, que é a principal responsável pelos sintomas. Os alérgenos que provocam esse tipo de reação podem ser muitos. Entre eles são os ácaros, pólens, fungos, como mofo, pelos de animais, alguns medicamentos, alimentos, veneno de inseto, látex e assim vai. Todas essas substâncias têm o potencial de desencadear uma resposta exagerada do sistema imunológico de pessoas sensíveis. Para identificar uma reação alérgica, é importante observar os sinais no nosso corpo. Na pele, geralmente aparecem coceiras, vermelhidão, urticária e inchaço. Já nos sistemas respiratórios, são comuns espirros, coriza, nariz entupido, tosse e chiados no peito. Esses sinais indicam que o organismo está reagindo ao contato com algum alérgeno, como o exemplo do inchaço, que ocorre porque a histamina aumenta a permeabilidade dos capilares, permitindo que mais líquido passe para os tecidos. Já a vermelhidão acontece porque a histamina provoca a vasodilatação, aumentando o fluxo de sangue naquela região afetada. Essas reações explicam os sintomas clássicos, como manchas vermelhas na pele, um inchaço no rosto. Meu nome é Raul e eu vou falar sobre o edema de glote. A glote é o espaço entre as pregas vocais na faringe que controla a passagem de ar e a produção da fala. O edema de glote é um inchaço na região e tem o risco de obstrução das vias aéreas. As causas do edema de glote são principalmente reação inflamatória intensa no pescoço, reações alérgicas sistêmicas, como anafilaxia, alergia a alimentos, com medicamentos, picadas de insetos, como abelhas, vespas, formigas. E se você identificar que uma pessoa está sofrendo edema de glote, as melhores ações que você pode tomar são chamar ajuda médica, ligando para o SAMU 192, perguntar se a pessoa tem algum medicamento para alergia, para que tome enquanto espera o socorro. E algumas pessoas com alergias graves podem até possuir uma caneta de adrenalina. Mantenha a pessoa preferencialmente deitada, com as pernas elevadas, para facilitar a circulação sanguínea. E observar os sinais vitais da pessoa, pois caso fiquem ausentes, será necessária a realização de massagem cardíaca. Olá, me chamo Juan Pablo, sou aluno do segundo Pesca Matutino e agora eu vou falar sobre o choque anafilático,
que é uma das situações mais graves dentro das reações alérgicas. Bom, o choque anafilático é uma reação alérgica muito grave e sistêmica, ou seja, envolve mais de um sistema do corpo ao mesmo tempo. É uma emergência médica porque evolui rapidamente e pode levar à morte se não for tratada imediatamente. Essa reação acontece quando o organismo entra em contato com alguma substância a qual a pessoa é alérgica. Pode ser um alimento, um medicamento, uma picada de inseto ou outro alergeno. Bom, o corpo libera substâncias químicas em grande quantidade, como a histamina, e é isso que causa vários sintomas ao mesmo tempo. Aqui no slide a gente consegue ver os principais sinais de choque anafilático, que são inchaço da pele e mucosas, obstruções das vias aéreas, vômitos intensos e desmaio. Uma característica importante é que o choque anafilático evolui em minutos. Por isso, reconhecer esses sinais rapidamente faz toda a diferença. Então, o ponto principal desse slide é entender que o choque anafilático é extremamente rápido e perigoso. E por isso exige um tratamento imediato, principalmente com a adrenalina, que é o que vamos ver nos próximos slides. Agora que já entendemos o que é o choque anafilático, é fundamental falar sobre a prevenção, porque evitar o contato com alergênios é sempre o melhor caminho. Para quem já sabe que é alérgico, o principal passo é evitar totalmente o contato com a substância que causa a alergia. Isso inclui cuidar com os alimentos, medicamentos, cosméticos e até em ambientes específicos. Outro ponto essencial é o acompanhamento com alergista ou imunologistas. Esses profissionais ajudam a identificar os alergênios por meio de teses e orientam como agir em caso de emergência. Eles também instruem sobre o uso da caneta de adrenalina, que é um dispositivo preparado para aplicação imediata em caso de reações graves. Pessoas alérgicas a alimentos, insetos ou medicamentos geralmente precisam carregar uma. Mesmo depois de aplicar a adrenalina, ainda é necessário procurar um atendimento hospitalar. Isso porque a reação pode voltar ou a pessoa pode precisar de outros medicamentos. Outra forma de prevenção é usar uma pulseira ou cartão de identificação médica, informando o tipo de alergia. Isso ajuda muito em emergências, caso a pessoa não consiga falar. É algo que muita gente não pensa. As pessoas próximas, familiares, amigos, professores, precisam saber o que fazer numa situação de risco. Isso aumenta muito a chance de agir rapidamente. Então, a prevenção envolve evitar o alergeno, conhecer o seu próprio quadro alérgico, carregar a adrenalina e se preparar para agir rapidamente caso algo aconteça. Oi, meu nome é Eduarda e agora nós vamos falar sobre o tratamento do choque anafilático, que precisa ser feito de forma imediata. Aqui, o principal tratamento é a injeção de adrenalina. Mas por que adrenalina? A adrenalina é a medicação mais usada em emergências porque age muito rápido no organismo. Ela é capaz de reverter vários sintomas perigosos da anafilaxia. No caso da anafilaxia, que essa reação alérgica é muito grave, a adrenalina desincha as vias aéreas, ajudando a pessoa a respirar, aumenta a pressão arterial, que normalmente cai muito durante o choque, reduz o edema e impede que a reação evolua para um quadro ainda mais grave. Outras situações em que se usa adrenalina é em emergências de parada cardiorrespiratória, como na parte da reanimação para tentar restabelecer os batimentos do coração. E também é indicada em alguns casos de crises de broncoespasmo, como na asma muito severa, quando os medicamentos comuns não funcionam. E atenção para o uso hospitalar. É importante lembrar que, embora ela seja aplicada rapidamente em emergências, a supervisão médica é essencial logo em seguida, porque a pessoa pode precisar de oxigênio, soro, outros medicamentos ou observação por algumas horas. Agora eu vou explicar como ela deve ser aplicada, principalmente em situações de emergência. A aplicação é feita pela via intramuscular, também chamada de IM. O local recomendado é a face lateral da coxa, porque essa região tem ótima absorção e, como estamos falando de uma emergência, a medicação precisa agir muito rápido. Por que não usar outro local?
Aplicar na coxa é mais seguro, mais eficaz e evita riscos que poderiam acontecer se a pessoa tentasse aplicar no braço ou no glúteo, por exemplo. Em ambiente hospitalar, a adrenalina também pode ser usada pela veia, mas isso só pode ser feito por profissionais da saúde, porque o risco de efeito colateral é maior. E para a forma correta de aplicação, é muito importante que a pessoa deve estar deitada ou sentada, para evitar queda de pressão e desmaio. A aplicação precisa ser feita rápida, porque cada segundo faz a diferença. Assim que a adrenalina é aplicada, mesmo que a pessoa melhore, ainda é obrigatório ir ao hospital. E sobre a caneta autoinjetora, essas imagens mostram a caneta, que é a forma mais prática e mais segura de administrar a adrenalina. Ela já vem pronta e a pessoa só precisa pressionar na coxa e segurar por alguns segundos. É essencial que a pessoa com histórico de alergias graves carreguem sempre uma dessas. Então, esse slide reforça que a aplicação deve ser rápida, no local certo e sempre seguida de atendimento médico. A adrenalina salva vidas, mas só funciona se for usada corretamente no momento certo. Em casos mais graves, quando a pessoa não consegue respirar adequadamente por causa do inchaço da garganta, pode ser necessário uma traqueostomia. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia, diretamente no pescoço, para permitir que entre ar nos pulmões. Ela é usada quando há uma obstrução das vias aéreas superiores, como em grandes edemas, tumores, queimaduras, traumas de face ou pescoço, ou quando a pessoa precisa de ventilação mecânica por muito tempo. Também pode ser necessária em algumas doenças neuromusculares, que dificultam a respiração. É um procedimento que salva vidas quando as vias aéreas estão bloqueadas. Agora falando sobre os antihistamínicos, que são um dos medicamentos usados no tratamento de reações alérgicas, incluindo situações relacionadas ao choque anafilático. Eles são utilizados principalmente no tratamento das urticárias, porque a histamina é a substância que causa grande parte dos sintomas, como a coceira, vermelhidão e o inchaço da pele. Esses medicamentos funcionam bloqueando a ação da histamina, e quando isso acontece, os vasos sanguíneos deixam de se dilatar tanto e as ações da pele, como a placa e o calor local, diminuem. Por isso, os antihistamínicos ajudam a aliviar a coceira, a vermelhidão e o desconforto. Nós temos dois grupos principais de antihistamínicos. O primeiro grupo é o da primeira geração, que pode causar mais sonolência e pode atrapalhar as atividades do dia a dia. Já os de segunda geração causam menos sono e são mais seguros para o uso diário, principalmente em tratamentos contínuos. Esses medicamentos são usados para tratar rinite, conjuntivite alérgica, urticária e coceiras. É importante lembrar que, mesmo sendo comuns, eles não devem ser usados sem orientação médica, porque a dose e o tempo de uso precisam ser controlados para evitar problemas.